Questão 2, Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. O valor da expressão 16 elevado a 3 quartos sobre 8 elevado a 1 terço, dividido por 2 elevado a quarta sobre 8 ao quadrado, é igual a... Bem, para solucionar essa questão, nós iremos utilizar as propriedades tanto de potenciação quanto de radiciação. As técnicas de potenciação vão ser úteis para que nós venhamos a reduzir o cálculo, com raízes. Toda vez que eu tiver um número elevado a um expoente fracionário, ou seja, dado em forma de fração, eu vou reescrevê-lo como uma raiz, certo? De tal maneira que o número desse numerador aqui, será a raiz de 16, que nesse caso aqui é a base dessa potência aqui, certo? E o número que está no numerador do expoente, no caso aqui o 3, é o número ao qual o 16, que está dentro dessa raiz, vai estar elevado. E o número do denominador do expoente será o índice dessa raiz. Portanto, aqui trata-se de uma raiz quarta, porque o denominador aqui é 4. A mesma coisa eu vou fazer com o denominador do numerador da expressão. Então, eu tenho raiz de 8, que é a base aqui dessa potência, elevado à primeira, que é o próprio 8, vou colocar aqui só em termos didáticos, certo? E o 3, indicando que é uma raiz cúbica, correto? Dividido por, essa conta aqui já posso fazer direto, 2 à quarta é a mesma coisa que 16, e 8 ao quadrado, 64. Bom, eu havia dito para vocês que, no caso de operar tanto com propriedades de potências e de raízes, não seria útil no sentido de que reduziria nosso cálculo. Imagine extrair a raiz quarta de 16 ao cubo. Bom, para você ter uma ideia, 16 ao cubo é a mesma coisa que 4.096. Então extrair a raiz quarta às vezes pode se tornar um trabalho muito mais extenso. E é um trabalho extenso. Então o que a gente vai fazer para encontrar o valor dessa raiz aí? Bom, vamos aplicar as técnicas de potência, porque elas vão nos fornecer o seguinte. Imagine só, como eu tenho 16 elevado à terceira, nesse caso aqui, eu vou reescrever esse 16 à terceira, de modo que eu tenho um expoente de 16 elevado à quarta potência, correto? Então, vejamos. Eu sei que 16 é a mesma coisa que 2 à quarta, Inclusive, você já pode ver isso aqui, nesse outro lado. 2 à quarta é a mesma coisa que 16. Então, se eu reescrever, no lugar desse 16 aqui, 2 à quarta, eu vou ter o seguinte. Preste atenção. Aqui ele está dizendo que é a raiz 16, e no lugar de 16 eu vou reescrever como 2 à quarta. Há uma propriedade de potências que diz que, quando eu tenho um número elevado a um expoente, elevado novamente a um outro expoente, eu posso adotar o produto desses dois expoentes, certo? E reescrevendo 16 como 2 à quarta, eu posso inverter aqui a ordem, Posso escrever 2 à terceira elevado à quarta, que não vai ter problema nenhum, certo? Nesse caso aqui é uma raiz quarta, não é uma raiz cúbica, que eu tenho 16 como uma raiz quarta, certo? Por que eu quis reescrever dessa maneira? Porque se eu tenho 2 à terceira à quarta igual a mesma coisa que 2 à quarta à terceira, eu posso eliminar esse índice com esse expoente. E vai me sobrar apenas 2 à terceira. Portanto, a raiz quarta de 16 ao cubo é a mesma coisa que 2 à terceira. Simplificou o nosso cálculo. Então é só uma questão de reescrever esse 16 aqui, de tal maneira que eu possa ter um expoente elevado à quarta, que aí eu posso cancelar e o cálculo vai ficar mais simples. Então eu tenho que a expressão é a mesma coisa que 2 à terceira sobre 8, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Para extrair a raiz cúbica de 8, como eu tenho a raiz cúbica aqui, de 8, eu vou reescrever 8 como uma potência de tal maneira que ela seja elevada a um valor elevado ao quadrado, E 8, como todo mundo sabe, é a mesma coisa que 2 à terceira. Nesse caso aqui, 2 à terceira elevado à primeira, Só reescrevi o 8 como 2 à terceira. E como isso aqui, já poderia cancelar aqui, tá? Mas só para você compreender melhor, Como eu tenho 2 à terceira à primeira, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado à primeira à terceira, Então eu posso cancelar a raiz com expoente e vai me sobrar 2. Portanto, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Se você já souber direto, melhor. Vou dividir por 16 e 64 são múltiplos entre si, tá?
Se eu dividir os dois por 16, eu vou ter que 16 por 16 dá 1 e 64 por 16 dá 4. Correto? Pois bem, veja que ficou bem mais simples de resolver agora essa expressão. 2 à terceira é 8, certo? Isso aqui é 8. Sobre 2 dividido por 1 quarto. Bom, como eu tenho aqui uma divisão entre duas frações, eu vou conservar o 8 sobre 2 e vou multiplicar pelo inverso da segunda. 8 dividido por 2, todo mundo sabe que é 4. Multiplicado pelo inverso de 1 quarto, né? O inverso de 1 quarto é o próprio 4, né? 4 sobre 1. Portanto, a resposta final é 4 vezes 4, que dá 16. E que nas alternativas não possui 16. Mas se você reparar bem, 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Resposta final, portanto, letra D.